Contrato milionário é aprovado no São Paulo. Luiz Ubeldia já faz suas primeiras mudanças no São Paulo. Tem informações sobre o John Textor, manipulação de resultado, tem até áudio vazado aí, rapaz, que a gente vai comentar. E se muito mais você vai acompanhar aqui, você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Tranquilão? Então vamos para as notícias do São Paulo. Amanhã tem Tricolor em campo. E daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde aí, né, /noite aí, vai ter o último treino do São Paulo. Não sei se posso falar que é aquele treino normal, né, mas vai ter uma atividade lá no campo do Emelec, né, a última atividade, os últimos preparativos que o Ubeldia vai fazer com o elenco do São Paulo para enfrentar amanhã o Barcelona lá em Guayaquil, belezinha? Contratado em março, o zagueiro Sabino cumpriu 40% do seu contrato com o São Paulo, ainda sem entrar em campo. Ele foi relacionado para as partidas contra Fortaleza, Flamengo e Atlético Goianiense, mas ficou no banco o tempo todo. O vínculo do defensor vai até o dia 20 de junho. Nesse período, ele está sendo avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. O contrato ele está acabando já, né, cara? 40% do contrato já foi e ele ainda não entrou em campo. Já vem sendo relacionado, já se recuperou aí da lesão que ele tinha, né? Ele veio machucado pro São Paulo, se recuperou, tá aprimorando a parte física e já tá indo pro banco. Nos últimos 3 jogos ele foi pro banco e convenhamos, né? Vamos ser sinceros aqui, o Sabino não vai jogar amanhã, né? Pô, o cara tá com não sei quantos meses que o Sabino tá aí sem jogar, vindo de lesão. Ele não vai entrar no jogo com o Barcelona lá em Guayaquil pela Libertadores. E também não vai entrar contra o Palmeiras num clássico com 60 mil pessoas, né, cara? Na segunda-feira. Acho que o jogo que ele tem chance de entrar aí na segunda etapa vai ser contra o Águia de Marabá, que é o jogo depois contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, lá no Pará, no Mangueirão. Acho que esse é o único jogo que ele vai ter chance de entrar, porque contra o Barcelona e o Palmeiras é evidente que ele não vai entrar aí, né? Mas enfim, vamos ver aí. Caleri busca se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores. O argentino está em busca de outro feito. O camisa 9 quer se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores da América. Atualmente, ele divide a posição com Pedro Rocha, Miller e Palhinha com 10 gols. Do quarteto, quem tem a maior média é Caleri, 0,69. À frente do uruguaio, que tem 0,43, né, que é o Pedro Rocha. O meia, 0,37, que é o Palhinha, e o camisa 7 Miller tem 0,34. No topo da lista aparece Rogério Ceni e Luiz Fabiano com 14 gols cada, né? Então, o Caleri está empatado com Pedro Rocha, Miller e Palhinha com 10 gols na Libertadores pelo São Paulo, mas ele tem a melhor média disparado, né, cara? 0,69 por jogo é a média do Caleri. Ele tem números maravilhosos aí na Libertadores pelo São Paulo, ele que já fez gol, né, no primeiro jogo dele aí nessa edição, que foi contra o Cobressal. Contra o Tadieres ele não jogou, mas jogou com o Cobressal e já deixou o dele. Se ele fizer um golzinho amanhã, um gol, ele já fica como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores, isolado, né, do São Paulo aí. Cada vez mais entrando na história, o Caleri aí com a camisa do São Paulo, né? Que ele faça muito mais aí ao longo dessa Copa Libertadores da América. E falta 4, né? Se a gente for pegar aí o maior da história do São Paulo Libertadores, é o Luiz Fabiano e o Ceni com 14 gols. O Caleri tem 10, né? Se ele fizer mais 4 empates, se ele fizer mais 5, ele vira aí, né, cara, o número 1 isolado. Olha só os números que o Caleri tá conseguindo, né, cara? Fazendo aí no São Paulo, espetacular. Agora vamos entrar aí no assunto John Textor, porque o bagulho tá ficando doido, viu, rapaziada? Olha só. CPI da manipulação convoca Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro, do áudio sobre sua suposta propina citado por John Textor, tá? O John Textor tava lá junto com os senadores lá, né, cara? A gente comentou já sobre isso aqui na segunda-feira. Aí teve reunião e tudo mais. E o áudio aí, tem um áudio que o John Textor tem, né? Olha só, o conteúdo do áudio que o Textor tem é o seguinte, abre aspas. Eu apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Não é fazer loucura, igual eu não fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele. Aos 16 minutos, eu dei um pênalti para os caras, entendeu?
Aquele pênalti 50% eu dei. Os caras, porra, bateram o pênalti na trave. E depois eu fiquei dando tudo para os caras. O pênalti que eu dei foi de agarra-agarra dentro da área. Depois ninguém se agarrou mais. Não teve como. E a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Fecha aspas aí para um áudio, né, de um árbitro aí que o John Textor tem. John Textor afirmou que recebeu o áudio de um membro da CBF. Ainda não se sabe qual ano seria o campeonato e qual era a partida. O que se sabe é que é de um jogo da Série A do Brasileirão. Isso é o que o John Textor tem, tá? Esse áudio aí foi que o Textor recebeu da CBF, segundo ele, né? De um árbitro aí. Confessa, né? Pô, marcou pênalti, os caras perdeu o pênalti lá, bateu na trave, marcou um pênalti lá pros caras no agarra-agarra, depois não teve mais agarra-agarra aí. Uma loucura, cara, esse áudio aí. Porém, né, a gente já tem atualização sobre isso, ó. Segundo o Globoesporte.com, o Glauber do Amaral Cunha, o árbitro no qual o John Textor possui um áudio falando sobre propina, nunca apitou os jogos da CBF. Quando fala que foi um jogo da Série C, se refere a uma partida da terceira divisão do Campeonato Carioca, tá? Então, esse áudio que o Textor tem não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Esse áudio, né, ele é um áudio aí de um jogo da terceira divisão do Campeonato Carioca, né? Então, quando o John Textor fala que ele tem prova de manipulação no Campeonato Brasileiro, esse áudio que ele tem aí não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, porque esse é um jogo do Campeonato Carioca, tá? Esse Glauber do Amaral Cunha, né, o árbitro que o John Textor falou aí que tem, né, dele falando aí, que é esse áudio que a gente acabou de comentar, esse árbitro, ele nunca apitou na vida dele um jogo da CBF, nunca, tem zero, então não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, né, é um áudio que ele tem, mas da terceira divisão do Campeonato Carioca, né, foi informação que o Globoesporte.com aí soltou, aí fica meio contraditório, né, que ele diz que tem prova que o Palmeiras foi beneficiado, que meteram a mão no Botafogo, que não sei o que, citou até o jogo do São Paulo com o Palmeiras, naquele 5-0 bizarro, mas o áudio que ele tem é de um jogo da Série C do Carioca. Tem nada a ver com o Brasileirão, nem com o Botafogo, nem com o Palmeiras. Pelo menos nesse áudio que o Textor tem, né? Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela aí, John Textor, né? Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Informação do blog do São Paulo. Luiz Ubeldia já recebeu o mapeamento dos atletas emprestados. Jackson Mendes, Orejuela, Lisiero, Rai Ramos, Gabriel Neves, Luan e Pedro Vilhena são atletas do São Paulo que estão emprestados neste momento, né? Mas tem uma questão, né? Alguns vão voltar já agora, né? Outros não. Olha só. O São Paulo possui hoje alguns atletas emprestados para outras agremiações, o que poderiam ser reintegrados caso houvesse o interesse do São Paulo. Se não houver, podem seguir fora do grupo. São casos como de Jackson Mendes, que foi emprestado ao Elche da Espanha, Orejuela, que está no Independente Medellín, Lisiero, que está no Iverdo, acho que é assim que se pronuncia, né? E o caso mais complexo é o do Rai Ramos, lateral direito, pode retornar em caso de chamado do São Paulo. Gabriel Neves, o São Paulo não fará solicitação agora por um acordo com o volante e o seu staff. E o Luan volta agora também. Pedro Vilhena não parece ser um nome que gera emoção. O Pedro Vilhena está no Sport e o Luan no Vitória, né? De todos esses jogadores emprestados, cara, assim, o Lisiero já está com o contrato acabando no meio do ano. Se ele não for comprado pelo time lá da Ucrânia, ele já pode voltar para o São Paulo no meio do ano. O Jackson Mendes também tem contrato com o Elche por empréstimo, também só até o meio do ano. Se os caras não quiserem comprar, ele vai voltar. E a tendência é que o Elche não compre o Mendes. Por quê, cara? Porque o cara nem jogou ainda. Ele foi embora no início do ano e até agora nem jogou no Elche. Só ficou no banco de reservas. Maluquice, né? Mas essa é a situação dele lá, né? E o Orejuela, né, que tá no Independente Medellín, começou muito bem lá, né, fazendo golaços, caramba, mas depois caiu o ritmo e também não tem nenhuma informação de que o Medellín vai adquirir o Orejuela. Esses três já vão voltar agora, caso seus clubes não cumpram, né, não comprem, no caso aí, o seu passe. O Rai Ramos tá jogando muito bem, já tem alguns times aí interessados. Eu acho que o Rai Ramos,
o Luan e o Pedro Vilhena, acho que os três vão ficar até o final do ano em seus times ainda. Luan no Vitória, o Pedro Vilhena no Sport. O Pedro Vilhena também começou bem, mas também já perdeu espaço e não jogava já tem um tempo. E o Rai Ramos tá jogando pra cacete lá no Ceará, fazendo gol pra caramba, virou até artilheiro no Ceará. O Rai Ramos voltou aí. Eu acho que de todos os jogadores emprestados, o único que eu acho que dá pra render aí, né, é o Jackson Mendes. O Lisieiro pra mim não, e o Luan, né? Mas o Luan tem outras questões aí também que tem que levar em consideração. Mas o Luan só deve voltar no final do ano. Aí mesmo, né? Continuando no assunto, Luiz Ubeldia, rapaziada. Ó, informação aí do UOL, do Éder Traskini. Mudanças já vão acontecer. O técnico Luiz Ubeldia deve escalar seu primeiro São Paulo sem a linha de 3 zagueiros que foi utilizada nas últimas partidas. Zubeldia conversou com membros da comissão técnica do São Paulo e afirmou que pretende usar o 4-3-3. O argentino comandou 2 treinos até agora e terá mais um nesta quarta-feira, exatamente, que é às 6 horas aí que a gente comentou com vocês. A ideia do Zubeldia é ter 2 pontas abertos. Zubeldia quer amplitude no campo e também explorar a velocidade e o 1 contra 1. Nesse cenário, o Ferreira se credencia para voltar ao time titular. Apesar de ter somado 5 gols nos últimos 7 jogos, ele não é titular há 3 partidas. O fim da linha de 3 zagueiros não é definitivo. As ideias de Zubeldia são para a partida contra o Barcelona do Equador. O próprio treinador já falou que o elenco tricolor permite jogar de várias maneiras, né? Então tá aí informação do Éder Traskini no UOL. Vamos ter mudanças aí, né? O São Paulo até postou foto do Zubeldia conversando com o Milton Cruz lá, né? Que é o auxiliar que comandou o último jogo contra o Atlético Goianiense. E ele falou que vai mudar para o 4-3-3, né? Então, a linha de 3 zagueiros não vamos ter aí, pelo menos para o jogo contra o Barcelona. Ele mesmo já falou na coletiva de apresentação que pode jogar com linha de 4 e também com linha de 3, né? Não é que ele falou, pô, não vou jogar nunca mais com linha de 3, não é isso. Ele disse que é uma possibilidade também, porque o São Paulo tem um elenco versátil, com muitos jogadores aí, né? E o Ferreira deve voltar ao time titular, né? Aí quem que vai entrar do outro lado? Vai ser o Eric, será? Né? Porque assim, se você for imaginar o cenário, para ele pôr 2 pontas, o Ferreira deve voltar pro time titular. Aí quem joga no outro lado, o Eric não tá jogando bem, né? O Luciano tá melhor que ele, o André Silva tá melhor que ele. Um desses 2 caras vai ter que sair pro Eric entrar. A não ser que o Zubeldia pode colocar, sei lá, o André aberto pelo lado. Pode ser, ele é rápido, forte fisicamente, tem drible, né? Pode ser que ele se encaixe nessa função aí pelos lados do campo. Enfim, vamos ver aí, né? Amanhã a gente vai saber 1 horinha antes do jogo começar, né? Ah, só um detalhe, né, rapaziada? Na coletiva, o Zubeldia falou o seguinte, ó. O mais importante que falei com a diretoria é que há jogadores de características diferentes e que permitem, dentro de uma ideia de jogo, preparar a partida de diferentes maneiras. Podemos jogar com 2 atacantes, com vários volantes, com zagueiros em linha de 2 ou linha de 3. Pode ser que isso nos faça ganhar tempo, apesar do calendário comprometido que temos. Creio que ter os jogadores que se adaptam a situações distintas acelera a adaptação. Não creio que o calendário seja um inconveniente, apesar dos poucos treinos. Desde o dia que assumi o compromisso, assumi trabalhar o tempo que tenho para trabalhar. Gostei dessa frase aí, né? Falando que o calendário não é inconveniente, ó. Desde o dia que assumi o compromisso, assumi trabalhar o tempo que tenho para trabalhar, tá? Então o tempo que tiver para trabalhar, ele vai trabalhar, ele sabe da loucura que é o calendário. Pelo menos não ficou chorando, né? Como vários técnicos ficam aí, porque isso é chato pra cacete. O calendário é uma porcaria, jogo cada 2, 3 dias, mas é assim, mano. O cara quando vem pro Brasil, ele sabe que ele vai enfrentar. Se dá pro cara trabalhar nesse cenário, ele vem pro Brasil. Se não dá, o cara vai trabalhar em outro lugar, né? O que não dá pra ficar chorando toda hora aí. Pelo menos não na primeira coletivo, né? Vamos ver ao decorrer dos jogos se ele não vai reclamar do calendário, como praticamente todos os técnicos aí fazem, né? Mas enfim, vamos ver quem que o Zubeldia vai colocar de novidade amanhã nesse 4-3-3, né? Vamos aguardar aí. Bom, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, tá aí, ó. Conselho do São Paulo aprova acordo com a Globo para transmissão da Série A, informação do UOL. O Conselho de Administração do São Paulo aprovou o contrato de 5 anos com a Globo para transmissão de jogos do São Paulo no Brasileirão.
A Globo entrou em acordo com a Libra, grupo do qual o São Paulo faz parte. A emissora terá os direitos de transmissão entre 2025 e 2029. Os detalhes do acordo passaram por avaliação do Conselho São Paulino e foram aprovados por unanimidade. A avaliação interna é de que o contrato melhora as condições para os clubes e melhora mesmo. Aí a gente já falou, né, rapaz, sobre a questão aí de valores que os clubes vão receber com a Libra aí, ó. Pelo contrato produzido pelos 9 clubes do grupo, o montante será dividido da seguinte maneira: 40% de divisão igualitária, né, que é igual para todo mundo, 40%, 30% por desempenho no Campeonato Brasileiro e 30% por audiência, né, que é o pay-per-view, né? Tu vai lá comprar o pay-per-view, tem lá qual time tu torce, aí tu vai lá, põe São Paulo para uma parte dessa grana e pro São Paulo. Tu vai lá Corinthians, aí todo dia vai ter indo pro Corinthians, né? Então tu tem pay-per-view, mas que já dá uma revisada nisso aí, né? Apesar que esse contrato com a Libra vale a partir de 2025, né? Já não vale para agora, né? Esse ano de 2024 tá o contrato antigo ainda, que vamos falar sobre esse contrato daqui a pouquinho, tá bom? Palmeiras, Flamengo e São Paulo foram os clubes que lideraram o bloco na direção de fechar com a Globo. Além do trio Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Vitória completam o grupo de clubes que fecharam o contrato com a Libra, né? Aí o que acontece? O Estadão fez até uma matéria que a gente também já comentou sobre isso aqui, fazendo uma previsão ali, né, de quanto mais ou menos os clubes vão ganhar com esse contrato agora com a Libra. O São Paulo deve ganhar aí cerca de 150 milhões anuais, tá? Com esse acordo aí com a Libra, tá? Aí, como a gente comentou, tem 40% que é dividido aí para todos, né? 40% dividido igualitário para todos os times, 30% pelo desempenho no campeonato e mais 30% pela audiência, né? Que é aquele negócio que eu acabei de falar. Você compra lá o pay-per-view e vai aparecer o time que você torce, aí você põe lá São Paulo. Parte desse dinheiro vai para o São Paulo como audiência, entendeu? É assim que funciona. Por isso que eu falei, ó, dá uma revisada aí no teu pay-per-view, viu? Vai estar lá Corinthians, Palmeiras, teu dinheiro tá indo para esses caras aí. Tem que olhar isso aí, tá bom? E o que acontece? O contrato até 2024, né? No 2023, no caso, olha só. O São Paulo ficou com a 7ª maior fatia em 2023, no ano passado, tá? No ano passado, o São Paulo ganhou 111 milhões aí, tá? Contando TV aberta e TV fechada, né? Que é o pay-per-view aí, tá bom? Aí o São Paulo vai aumentar, né, de 111 milhões se ganhava para 150, mais ou menos aí que é o previsto que o São Paulo vai ganhar. Nesse contrato antigo, até o ano passado, 2023, né? Tinha um Grêmio ganhando mais que São Paulo, pô, o Grêmio tinha acabado de subir aí da Série B para A, tava ganhando mais que São Paulo. O Atlético Mineiro tava ganhando mais dinheiro de TV que o São Paulo. O Botafogo, se eu não me engano, tava, que eu não tenho o ranking aqui agora, mas o Atlético Mineiro e o Grêmio é certeza que tava na frente do São Paulo e talvez o Botafogo, se eu não tô enganado aí, né? O São Paulo é um dos clubes que vai ganhar mais em relação ao que ganhava antes, né? Por quê? Porque o Flamengo, por exemplo, ele vai ganhar menos, né? Ele ganhava 200 e pouco, né? E vai ganhar algo na casa de 180, 190 milhões. Aí, alguns clubes vão ganhar mais, outros menos. Vai ter um equilíbrio maior, né, de receita de TV de cada time. Muita gente sempre reclama, né? Pô, que o Flamengo ganha muito mais que os outros, que não sei o quê. O Flamengo ganha mais que os outros, é normal porque ele tem a maior torcida, né? E quem tem mais cliente, cara, de audiência e consequentemente ele vai ganhar mais que os outros. A questão é que a diferença era muito grande do Flamengo para os outros, né? Era uma diferença assim exorbitante. O Flamengo vai continuar ganhando mais, porém vai ter um pouco mais de equilíbrio, né? O São Paulo vai ganhar 150, o Flamengo vai ganhar 180, 190. Não existe uma diferença colossal como existia nos outros contratos, né? Agora vai existir um equilíbrio maior, o que eu acho que é bom, né? É bom aí, beleza, o Flamengo ganha mais, mas não pode ser algo, né, pô, de outro mundo assim, colossal, porque senão, mano, fica bem complicado aí, né? É normal eles ganharem mais aí, o Corinthians ganha mais que o São Paulo também, é normal porque eles têm mais torcida e vendem mais que o São Paulo, não tem o que fazer. A gente tem a terceira maior torcida aí, por isso que a gente vem aqui e reclama, pô, o São Paulo pode ganhar menos que o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vende mais que o São Paulo, não tem mais torcida que o São Paulo, o Grêmio também não tem, né? Mas Corinthians e Flamengo é natural e normal eles ficarem na frente aí, né, cara? Quando o assunto é audiência e venda de pay-per-view, né? Mas enfim, o importante é que foi aprovado esse contrato
E a partir de 2025, né, até 2029, São Paulo deve ganhar aí cerca de 150 milhões nesse acordo aí de TV agora, né, com a Libra e também com a Globo. Certo, meu kit? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.